Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Olha só, gente, eu demorei uns dias aqui pra gravar uns vídeos, mas eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo que eu tô muito empolgada pra contar. Eu encontrei há 2 dias atrás uma amiga minha de infância, da década de 80, que a gente brincava muito quando era pequena, que a gente morava na mesma rua na época. Tinha uns 7 para 8 anos e a gente ficou uns 3 anos. Eu fiquei uns 3 anos morando nesse lugar. E era aquela turma toda, né? Aquela criançada toda, tudo brincando lá de noite, anos 80, não tinha aquele perigo todo. E era aquela turma grande, a gente era bem amiga, ia pra festa de aniversário, aquelas festas deliciosas dos anos 80, que era bolão, docinhos, tudo mais, brincava mesmo, brincava de tudo naquele tempo, era brincadeira e ficava até quase meia-noite na rua. Ou seja, foi uma época maravilhosa. E há 2 dias atrás, eu estava por aqui, perto de onde eu moro, e encontrei com ela aqui também, próximo, assim por perto. Por acaso, eu olhei pra ela, eu achei assim, pô, acho que eu conheci aquela menina. Fazia tanto tempo que a gente não se via, gente. Muitos anos mesmo, acho que mais de 30, mais ou menos. E aí, de repente, eu perguntei, poxa, e aí ela foi, não, meu nome é Fulaninha. Aí eu disse, nossa, não acredito. Aí eu peguei e falei, ela disse, nossa, aí foi aquela coisa toda, né? A gente matou a saudade, conversou. Aí tinha uma lanchonetezinha ali perto, bem baratinha aqui perto, que tem uns lanches de R$ 2. E a gente ficou lá 1 hora e meia, mais ou menos, enquanto ela estava esperando uma pessoa aí. Enfim, eu sei que a gente conversou bastante, relembrando daquele tempo, foi muito bom mesmo. E nessa conversa toda, aí a gente ficou perguntando como é que estava a vida agora, né? E ela contou como que ela estava trabalhando, com as coisas que ela estava trabalhando agora. E eu falei mais ou menos o que eu estava fazendo. E aí eu, por acaso, entrei nesse mundo, falando sobre esse universo esotérico e místico, que eu gosto muito. E ela ficou assim, como assim? Que ela não sabia muito. E eu fui expliquei, né? Ela, nossa. E aí eu fui expliquei, não, esoterismo, místico, tudo assim sobre elementos da natureza, seres elementais. Aí eu fui começando. Aí eu falei assim, ó, gnomo, duende, fada, essas coisas. E aí ela deu uma paradinha assim, deu uma pensada e de repente ela começou a falar. E ela disse, nossa, eu me lembrei agora de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena. Nessa época que a gente brincava, só que não foi lá onde eu morava, não. Foi na casa da minha avó. Porque assim, naquela época lá, eu não sei como é que é hoje em dia, né? A grande maioria. Mas naquela época dos anos 80, quando era férias do mês de julho, férias escolares. Desculpa, gente, eu tô muito empolgada, eu tenho que contar logo, antes que eu esqueça. Ela disse assim, quando era naquela época de férias escolares, nos anos 80, muitas crianças iam para casa de parentes, né? No caso, eu e meu irmão, a gente ia para casa dos nossos tios, parte de pai. E a gente passava quase um mês lá, que eram as férias de julho e também tinha de janeiro. E a gente ficava lá o mês todo, era muito legal, a gente brincava pra caramba. Inclusive, nessa casa que os meus tios moravam, ela era bastante assombrada, porque os meus tios, eles eram médios mesmo, então eles viviam vendo coisas assim, assombração mesmo, só que graças a Deus lá eu nunca vi nada, eu era criança, né? E assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu vi eles correndo, gritando, chamando palavrão, não sei o que, e contava pra gente as coisas que via, a gente ficava com medo. Era eu, meu irmão e mais 2 primos da gente que moravam lá também, na mesma casa. Então era aquela bagunça e era muito bom, apesar de todo o medo que eu sentia. Bom, mas voltando pra minha amiga. Então a gente curtia as férias na casa de parentes e ela também ia, né? Ela ia pra casa da avó dela e passava uns 15 dias lá. A avó dela morava num local que era tipo um sítio, mas não era interior não, era um bairro normal, só que eu não sei qual era. Enfim, ela disse que foi passar uns 15 dias na casa da avó e depois ela ia pra outro lugar também. Passar mais 15 dias na casa de alguém, enfim. Ela disse que no quintal da avó dela era grande, era bem espaçoso e era de terra, muita terra, assim. E tinha uma parte de terra onde a avó dela colocava uma mesa e uma cadeira, lavava roupa, essas coisas, né? Tinha um lavador onde acendia a roupa e ela ficava cortando verdura nessa mesa, sentada na cadeira. E também tinha uma outra parte lá que era só mato e tinha plantação, que a avó dela plantava melancia, cenoura, tomate, eu acho que limão também. Tinha pé, se eu não me engano, era de pitanga, que ela disse, que acho que nesse tempo a acerola não era muito conhecida, mas parece que era pitanga, ela falou alguma coisa assim. Enfim, tinha umas coisas lá plantadas, né? Tinha legumes como é que é mesmo? E frutas plantadas no quintal da avó dela.
E aí ela disse que gostava de ficar brincando. E tinha uma árvore enorme que era uma mangueira, um pé de manga espada. E ela disse que era bem grande, grossa, assim, bem largona e era frondosa. E quando dava manga, era muita manga mesmo. Ela disse que adorava ficar brincando ali embaixo, na terra mesmo. Brincando de fazer bolinho de terra. Naquele tempo a gente brincava muito, todo mundo se melava, era uma brincadeira muito boa, assim. E ela disse que fazia isso na casa da avó dela, porque lá não tinha criança pra ela brincar. Às vezes tinha uns pirraias na rua lá que ela ia brincar, mas aí na maioria das vezes ela ficava no quintal. Então depois do almoço, ela disse que um dia, uma tarde depois do almoço, ela foi pro quintal brincar, como ela fazia, ficou lá sentada debaixo da árvore, não tinha mais sombra, e brincando lá de fazer bolinho de areia, né, com água e a lama que se juntava da areia. E tinha essa mangueira, né, ela ficou embaixo da mangueira, enquanto isso a avó dela estava lá dentro na cozinha, fazendo as coisas do almoço. E ela disse que tava lá brincando uma boa de tarde assim, tava uma tarde bonita e normal. De repente, ela disse que escutou um barulho um barulho esquisito vindo lá de cima. Ela pegou, olhou para cima da árvore. Ela disse que quando olhou, não acreditou. Ela disse que viu um homenzinho pequeno se balançando, um homenzinho pequeno com uma roupinha colorida. Ela disse que tinha um chapéuzinho pontudo que parecia de aniversário, aqueles aniversários que antigamente a gente usava chapéuzinho daqueles de cone de aniversário, na década de 80. Ela disse que tinha aquele formato e era colorida a roupa dele. E ela disse que ele estava se balançando assim, estava sentado num dos galhos dessa mangueira e balançando as perninhas de um lado, assim, pra frente e pra trás, e olhando pra ela com a cara de sapeca. Ela disse que ficou olhando assim, ficou sem reação, assustada. E ela ficou olhando e ele olhando pra ela assim com a carinha de sapeca. Ela disse que ela falou isso. E aí ela disse que de repente ele fez menção que ia dar um pulo da árvore. Nessa hora ela ficou desesperada, saiu correndo lá pra dentro. E ela disse que enquanto ela estava correndo, ela escutou o barulho como se fosse do pulo, assim, pô! E quando ela olhou rapidamente para trás, ela disse que ainda viu ele correndo pro lado dessas plantações da avó dela. E aí ela saiu correndo, entrou na cozinha, desesperada. E ela, vovó, contou tudo pra vovó, chorando, assustada. Aí a avó dela acalmou ela, né? Deu um copo d'água lá pra ela e disse, não, tudo bem, minha filha, não se preocupe não. São os amiguinhos da natureza. Ela disse que a avó dela se referiu assim, dessa forma. Ela contou como é que era. Disse que era um homenzinho pequeno com roupa colorida que pulou da árvore e ela ficou com medo. E a avó dela falou isso. Eram os amiguinhos da natureza, que não se preocupasse, que eram os amiguinhos da natureza. Ou seja, então acho que a avó dela já tinha visto, provavelmente ela conhecia, né? Pra ter dito isso. E eu achei, nossa, incrível. Não acreditei. Eu fiquei muito assim, feliz ela contando isso pra mim, né? E ela disse que depois desse dia ela ficou com medo, não ficava muito no quintal sozinha, só ficava se a avó dela tivesse. Mas quando a avó dela saiu, ela não queria mais saber, não. Era lá pra dentro. E depois dos dias que ela tinha que passar lá, ela foi embora e passou o tempo. E parece que ela contou pra irmã dela, que ela tinha uma irmã mais velha, do que ela, 17 anos na época. E ninguém acreditou, nem a irmã, nem a mãe dela. Disse que era coisa de criança, enfim. E acho que o tempo passou e, enfim, esqueceu. E por acaso a gente conversando, tocou no assunto assim, por acaso ela me contou isso e, nossa, eu fiquei muito surpresa, assim, nossa, eu nunca conheci alguém que tivesse, assim, relato sobre exatamente isso, um ser da natureza, né? E aí eu falei pra ela, nossa, ela perguntou pra mim, o que é que tu acha que podia ser? Eu disse, nossa, agora eu acho que pode ter sido ou um duende ou um gnomo, né? Com essas características da roupa que ela falou. Então, um ser da natureza, duende ou gnomo. Muito legal, gente. Eu fiquei super assim, nossa, empolgada. Se eu vou contar isso aí, porque eu fiquei tão feliz. Lógico que se fosse comigo, na mesma época, nessa mesma época, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa se não fizesse pior. Acho que eu saía gritando, chorando, porque a gente não sabe, né? Nessa época a gente era criança, quem é que ia pensar nisso? Isso era coisa de desenho animado pra gente. Acho que a gente nem pensava nessas coisas nesse tempo. Eu só comecei a me interessar por esse universo esotérico e místico de 2015 pra cá, entendeu? Mas fora isso eu nem me interessava não, nem passava pela minha cabeça. E assim, nossa, eu adoro esse assunto, tanto que eu tenho assim meu gnomo. E foi isso, gente, eu só queria contar. Não vou dizer o nome dela, mas tudo bem, nada demais também não. E foi isso, eu não sei quando a gente vai se encontrar de novo, ela me deu o telefone dela e, sei lá, de repente eu ainda disse, se tu lembrar mais de alguma coisa, tu me conta. Ela ficou rindo, disse que era só isso que ela lembrava e foi isso. E pronto, ela não era pra eu ficar, né, assim,
contando pra ninguém demais, assim, que conhecesse a gente. Mas, enfim, tô contando pra vocês e né, ninguém vai saber quem é. Mas, de qualquer forma, não disse nome nem nada. E é um relato, né, gente? Poxa, fiquei muito feliz. Se fosse comigo, acho que ia ficar assustada. Agora, se fosse hoje em dia, eu ia ficar um pouco assustada, mas eu ia ficar surpresa e feliz ao mesmo tempo. Mas, enfim, né? É isso, gente. Eu só queria dizer pra vocês sobre o que ela me contou. Fiquei muito feliz e muito empolgada. E, sim, como eu disse a vocês, eu tenho muita história, muitos relatos mesmo dos meus tios, por parte de pai. Os irmãos e irmãs do meu pai. Eles eram médiuns e moravam em toda a casa. Toda a casa que eles moravam tinha assombração e era daquelas bem horrorosas. Agora, graças a Deus, a gente nunca via que era criança. Eles, coitados, aqui viviam lá berrando, arretado, gritando, dizendo palavrão até às vezes, sabe? Que não aguentava. Enfim, outra vez aqui que der, eu venho e conto pra vocês também separado, assim, relato da minha família sobre essas coisas, tá bom? Então, pô, fiquei muito feliz, era isso, gente, tá? Depois eu faço um vídeo legal pra vocês, espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma história aí também, pode botar aí no comentário se quiser, e eu conto, não precisa dizer nome nem nada, tá bom? Se vocês quiserem. É isso, gente, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, achei demais, gente. Desculpa aí, mas eu fiquei tão empolgada que eu tive que vir contar. Um beijo, viu? Tchauzinho, até o próximo vídeo, gente. Tchau.